Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 30 anos quando reservei aquela cabana no fundo dos Montes Apalaches, no oeste da Carolina do Norte. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 10 anos que me deixou com uma sensação de vazio, inundada por barulho, mensagens, obrigações, palavras, expectativas. Eu queria silêncio. Silêncio de verdade. Algo que me permitisse ouvir a própria respiração pela primeira vez. Não fazia parte de algum resort luxuoso com Wi-Fi ou fotos sofisticadas por Instagram. Ficava a 16 quilômetros de uma rodovia principal, numa estrada estreita de terra que serpenteava entre cumes sem nome e árvores raquíticas que pareciam estar ali há séculos. Sem sinal, sem internet, sem TV, apenas um gerador velho e barulhento nos fundos e uma banheira com pés de garra que parecia limpa demais, como se alguém tivesse tirado o pó, mas nunca a tivesse enchido. O dono, um cara chamado Mason, me encontrou num posto de gasolina cheio de diesel, numa loja de conveniência onde vendiam de tudo, de cachorro-quente a cartuchos de espingarda. Ele não disse muita coisa, apenas me entregou as chaves e apontou a direção da entrada da garagem. Pneu pendurado na árvore marca a curva, disse ele. E foi isso. Passei aqueles 2 primeiros dias me acomodando. Desfiz as malas, queimei um pouco de lenha na lareira e caminhei pelas colinas até meus pulmões doerem. Li até meus olhos ficarem vidrados e mergulhei naquela banheira até a água esfriar o suficiente para que eu achasse que tinha decifrado o código do silêncio. A cabana tinha uma janela alta com vista para a floresta e o vidro era grosso o suficiente para distorcer a mata lá fora, transformando os galhos em contornos ondulantes e difusos, mesmo quando nada se movia. Ao cair da noite no segundo dia, percebi algo simples. Eu não verificava meu celular havia 2 dias. Nenhum zumbido, nenhum Twitter, nenhuma notícia. Era surreal. Exatamente o que eu tinha vindo buscar. Então veio a terceira noite. Por volta das 2:30 da manhã, acordei sem motivo aparente. Mas o ar no quarto parecia estranho. O gerador lá fora havia parado e o tipo de silêncio que se segue a um estalo não é tranquilo. É intenso, pesado. Você consegue ouvir o próprio sangue pulsando. Cada batida parece uma frase completa. Peguei a lanterna barata que deixei ao lado da cama e vesti uma roupa sobre a pele seca. No momento em que abri a porta, o ar frio da montanha me atingiu como uma parede. Cambaleei em direção à pequena inclinação do gerador. O galão de gasolina estava intocado, então puxei a corda. Clique. Nada. Dei um passo para trás, o coração disparado. Então ouvi. Um latido, ou uma tosse, ou algo assim. Lento, comedido, não como um cachorro de verdade. Foi deliberado, quase zombeteiro. Então, tap, tap, tap. Como se alguém batesse o pé na madeira. Depois, nada. Silêncio perfeito. Desliguei a lanterna. Ouvi algo se aproximando. Folhas farfalharam. Um passo. Ou seria um galho? Não tenho certeza. Voltei para dentro. Bati uma grossa barra de madeira na porta e não respirei até entrar. Peguei o atiçador da lareira e sentei-me perto daquela janela distorcida. A lanterna jazia aos meus pés, escura. Escutei, com os músculos tensos. Em algum momento, tomei um gole de uma lata de café morno que havia no armário. Era terrível, mas parecia combustível. O dia finalmente chegou. Caminhei até conseguir uma barra de sinal, liguei para Mason e disse que o gerador tinha morrido. Não mencionei os sons.
Ele disse que estaria lá por volta do início da noite. Fiel à sua palavra, por volta das 18h30, um caminhão apareceu. Mason saiu, com a bolsa de ferramentas na mão, examinou o gerador, puxou o cabo uma vez e ele rugiu de volta à vida, como um animal acordando. Ele olhou para mim e disse: "Pode ter inundado. Essas coisas velhas fazem isso." Então, perguntou quase casualmente: "Você ouviu alguma coisa estranha ontem à noite?" Meu estômago se contraiu. Balancei a cabeça. Ele disse: "Talvez coiotes." Assenti, mas não dormi bem naquela noite. Verifiquei tudo antes de ir para a cama na quarta noite. Lanterna ao alcance das mãos, atiçador de lareira encostado no criado mudo, spray de pimenta ao lado da cama. Tentei dormir, mas sabia que não duraria. De fato, exatamente às 3h04, o silêncio abafou tudo novamente. O gerador desligou como um relógio. Passos, lentos, pesados. Do outro lado da varanda, longe da janela, depois em direção a ela. 3 batidas suaves. Toque, toque. Uma voz. Calma, sem graça. Deixe-me entrar. Uma pausa. Estou com frio. Sem súplicas, apenas uma declaração, um pedido. Não respondi. Encostei-me à parede para que meu coração não abalasse o silêncio. A voz não se repetiu. Os passos sumiram. Ao amanhecer, eu me esgueirei para fora. Nenhuma pegada, nenhuma marca na terra. Nada de errado, exceto eu. Pernas tremendo, mente zumbindo. Não comi nem tomei banho. Arrumei minhas coisas e dirigi pela mesma estrada sinuosa, em velocidade suficiente para fingir que não sentia nada. Assim que consegui sinal, liguei para o Mason. Perguntei se alguma pessoa da floresta já tinha aparecido por ali. Ele fez uma pausa antes de dizer: "Há uma trilha antiga atrás do cume. Às vezes pessoas como você não querem ficar por aqui." Ele hesitou, depois me disse que traria algo para ajudar naquela noite. Quando apareceu depois do pôr do sol, trazia um saco com sal grosso, um barbante forte e um pequeno sino. Cambaleamos até a varanda. Ele me ajudou a derramar fileiras de sal na frente das 2 portas. Pregamos o sino numa viga para que tilintasse se algo tocasse. Se tocar, não atenda. Não olhe. Perguntei contra quem estávamos nos protegendo. Ele não olhou para mim. Fixou o olhar numa árvore e disse: "Eles não têm nome." Não discuti. Apenas senti o medo se apoderar de mim e me certifiquei de que o farfalhar fulvo da madeira ao meu redor permanecesse lá dentro. Aquela noite foi a pior. Dormi vestida, com a luz fraca acesa, as armas por perto. Às 2h49, no mesmo exato momento, o gerador morreu. Em segundos, o novo silêncio engoliu tudo. Então, o sino tocou. Suave. Depois, mais alto. Depois, silêncio. Passos lentos e deliberados, do outro lado da varanda. Fiquei parada. Uma voz calma. "Você deixou a porta dos fundos aberta como se soubesse." Uma pancada surda. 2 batidas na parede dos fundos. Peguei a lanterna, liguei o interruptor. A lâmpada queimou. Pequenas faíscas. Depois, nada. Minha mão pulsava com um calor intenso, mas eu não me mexi. Fiquei sentado em silêncio, esperando o que viria. Não senti o gerador retornar. Não olhei para o relógio. Fiquei sentada ali até recuperar o pulso. A luz do dia chegou e o gerador começou a funcionar com um rangido, como se uma barreira tivesse sido redefinida. Verifiquei tudo. O sal estava intacto. O sino permanecia em silêncio. Nenhuma impressão digital, nenhuma sujeira acumulada.
Nada se movia. Só eu. Minha mão doía, meu peito doía. Eu me encolhi em uma névoa. Ainda não tomei banho nem comi. Carreguei a caminhonete ao entardecer e fui embora. Não olhei para trás uma única vez. Continuei até ver aquela placa verde, rodovia 195 milhas. Semanas depois fui procurar o anúncio online. Desapareceu. Cabana para alugar removida. Proprietário não listado. Meu nome é Darren, e alguns verões atrás, deixei meu primo Ray me convencer a passar uma semana nesta cabana fora da rede elétrica nos Montes Apalaches. Ele chamou de Semana de Reinicialização. Sem sinal, sem telas, sem distrações, apenas algumas caminhadas, pescarias e cerveja barata sob as estrelas. Na época, eu trabalhava à noite em um armazém perto de Birmingham. Minha agenda era um lixo. Eu dormia umas 4 horas por dia e me alimentava de cafeína e estresse. Uma semana sem relógios parecia até atraente. O Ray me pegou cedo naquele domingo, em seu velho Chevy Blazer, que chacoalhava toda vez que chegava aos 40 km por hora. Ele tinha 2 caixas térmicas no porta-malas, algumas varas de pescar, um rolo de papel toalha e uma sacola de compras cheia de hambúrgueres congelados e macarrão instantâneo. Lembro-me de perguntar se ele tinha levado alguma coisa que não fosse carne ou carboidrato. Ele apenas sorriu e disse: "Vamos viver como reis." Lógica clássica do Ray. As primeiras 5 horas de viagem foram bem normais. Longos trechos de rodovia, algumas paradas para ir ao banheiro, posto de gasolina, café. Mas, assim que entramos nas estradas da montanha, tudo ficou mais silencioso. O GPS desistiu uns 10 minutos antes de chegarmos à cabana. O último trecho era só cascalho, sem placas, sem pontos de referência, só curvas e muros de árvores. O Ray ficava fazendo piadas sobre ser assassinado por moradores das montanhas, o que teria sido mais engraçado se a estrada não parecesse saída de um filme de terror. Finalmente chegamos lá, no final da tarde. A cabana ficava na beira de uma encosta íngreme, quase engolida pelas árvores. Parecia ter sido construída às pressas e depois abandonada. Um andar, uma pequena varanda com metade de um corrimão, uma pequena chaminé saindo do telhado. O revestimento de madeira estava desgastado e lascado, e uma das venezianas estava pendurada por uma única dobradiça enferrujada, sem marcas de carro, sem marcas de pneus, só nós e a floresta. Ray pulou para fora, como se estivesse na Disneylândia. "Lardo oscilar!" ele gritou, já puxando os coolers do fundo. Eu apenas fiquei olhando para aquilo. O lugar inteiro tinha uma quietude estranha. Não silencioso como o Pacífico, silencioso como vazio. Por dentro não era muito melhor. Uma sala aberta com um sofá gasto que cheirava levemente a mofo. Uma cozinha minúscula com 2 bancadas que você podia tocar ao mesmo tempo. E um corredor curto com 2 portas, nossos quartos. Sem TV, sem rádio, apenas uma única lâmpada no canto que zumbia quando você a ligava, como se fosse alimentada por moscas. Lá também havia um daqueles relógios de parede antigos, do tipo que faz tic-tac tão alto que você ouve mesmo quando não está prestando atenção. Aquela primeira noite foi ótima. Grelhamos hambúrgueres na fogueira enferrujada e abrimos algumas cervejas. Conversamos sobre trabalho, histórias antigas do colégio, coisas bobas. Foi uma daquelas noites que passam rápido. Não ouvimos nada de estranho. Nenhum animal, nenhuma voz, apenas árvores e estrelas. Dormimos antes da meia-noite. A segunda noite começou igual. Mas, por volta das 20 horas, acordei com vontade de mijar.
Não queria usar o banheiro estranho com o vaso sanitário zumbindo. Então, saí descalço para a varanda. Sem lanterna, apenas o luar suficiente para ver meus próprios pés. Enquanto estava lá fora, ouvi um leve estalo, como passos vindo de uns 6 metros de profundidade nas árvores. Depois outro. Não rápido, não aleatório, apenas medido. Não me mexi. Apenas fiquei ali parado, ouvindo. Não era um animal. Já estive perto de veados antes. Eles batem por aí e bufam, bufam. Essa coisa andava devagar, como se não quisesse ser notada. Sussurrei. Ray, mesmo sabendo muito bem que ele estava lá dentro. No segundo em que disse o nome dele, houve uma respiração humana próxima. Recuei lentamente, com a mão na maçaneta, entrei e tranquei. Nem olhei pela janela. Fiquei ali parado por um tempo, com o coração disparado. Na manhã seguinte, não disse nada. Ray teria apenas rido ou me acusado de beber demais. Ele não era exatamente do tipo sensível. Naquela noite, fiquei acordado depois que Ray foi para a cama. Encontrei um baralho de cartas em uma gaveta e joguei algumas partidas tristes de paciência na mesa da cozinha. Por volta da meia-noite, ouvi passos novamente. Desta vez mais perto, no cascalho, não na terra. Então, ouvi uma batida. 2 batidas suaves na porta da frente. Fiquei sentado lá. Não respirei, não me mexi. Nada mais aconteceu. 10 minutos se passaram. Caminhei até a porta de Ray e dei uma olhada. Ele estava esparramado na cama, roncando com os braços acima da cabeça como um gambá morto. Então, outra batida. Esta mais alta, mais lenta, como se estivesse testando a madeira. Acendi todas as luzes e verifiquei todas as fechaduras. Não dormi naquela noite. De manhã eu já estava convencido de que era só algum morador local brincando com a gente. Talvez um garoto entediado tentando assustar turistas. Fomos de carro até a cidade mais tarde naquele dia, a uns 30 minutos de distância. Um lugar minúsculo. Um posto de gasolina, uma lanchonete, uma loja de ferragens e um monte de prédios fechados com tábuas. Perguntei ao cara atrás do balcão se havia ursos ou pessoas que ficam brincando na floresta à noite. Ele me olhou por uns bons 5 segundos e disse: "As pessoas não sobem mais lá." Quando perguntei por que, ele apenas deu de ombros. Eles ouvem coisas. Não perguntei mais nada. Naquela noite, Ray me acordou por volta da 1 da manhã. Ele estava pálido, com os olhos arregalados. "Tem alguém atrás da cabana", sussurrou. Rastejamos até a janela da cozinha. Lá fora, entre as árvores, talvez uns 20 metros atrás, estava aquela figura, alta, imóvel. Seus braços pendiam baixos, mais longos que o normal, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo alguma coisa. Não nos movemos, apenas encaramos. Então, ela deslizou para frente. Não deu um passo. Apenas um pequeno estremecimento, como se estivesse se aproximando bruscamente. Empurramos a cômoda para frente da porta e sentamos no chão com a maior faca de cozinha que conseguimos encontrar. Por horas, ela circulou a cabana, às vezes devagar, às vezes rápido. Uma vez, soou como se houvesse 2 pares de passos, um pesado, outro arrastando como uma perna machucada. Depois silêncio. Ao amanhecer, abrimos a porta da frente. 4 cortes profundos haviam sido feitos na madeira, irregulares, tortos, como se alguém tivesse arrastado galhos de árvore por ela, mas cortavam fundo como facas. Ray olhou para mim e disse: "Estamos indo embora." Não discuti. Pegamos nossas carteiras e chaves, deixamos todo o resto e entramos na caminhonete.
Depois de 5 minutos dirigindo, a estrada simplesmente desapareceu. Sem curvas, sem cascalho. Apenas árvores. A estrada por onde viemos não estava mais lá. Voltamos. Mesma coisa. Floresta sem fim. Ray começou a gritar. Tentamos todos os caminhos, todas as aberturas, dirigimos em círculos. O medidor de combustível começou a cair. Então, nós vimos aquela mesma figura, no meio da trilha, parada lá. Mesma postura. Nenhum rosto que pudéssemos ver. Ray deu ré. Voamos por uma trilha estreita que não estava lá antes. Depois de alguns minutos aterrorizantes, irrompemos na calçada como se nada tivesse acontecido. Apenas de volta à civilização. Ray tentou encontrar o anúncio novamente quando chegamos em casa. Não conseguiu. Ele até ligou para o site que usamos. Eles não tinham registro, nenhum anúncio, nenhuma cabana. Eu não falei sobre isso nem para ninguém, até a semana passada. Abri minha caixa de correio e encontrei um envelope sem endereço de retorno. Dentro havia uma tira de papel amarelado, grossa e rígida como pergaminho velho, dobrada 2 vezes. Quando a desdobrei, vi que havia sido esculpida em linhas finas e profundas, arranhada por algo afiado. O mesmo símbolo que vimos na porta da cabana. Raízes, veias ou galhos estendendo-se para fora. Eu tinha 25 anos quando concordei em cuidar de uma cabana de caça nos Apalaches por alguns dias. Um cara chamado Ree, que era um velho amigo do meu primo Mason, era o dono do lugar. Ree não subia lá havia pelo menos 10 anos. Ele só queria que alguém verificasse se o telhado não tinha desabado, ligasse o gerador e se certificasse de que nenhum guaxinim ou o que quer que fosse tinha transformado o lugar em seu hotel particular durante o inverno. 2 noites, $300, sem dinheiro, sem impostos, sem formulários. Só ir, verificar e ir embora. Não fiz perguntas. Precisava do dinheiro. A viagem de volta levou uma eternidade. Assim que saí da estrada principal, foi como entrar em um século diferente. Só árvores e colinas, sem placas, sem casas. Virei para uma trilha de cascalho com um portão de metal enferrujado na entrada. Havia uma corrente passando por ela, mas o cadeado estava aberto. Alguém o havia trancado em algum ponto, mas claramente não se importava mais. A estrada era mais como uma trilha, estreita, com curvas sinuosas que se estendiam por entre os galhos, subindo o cume. Meu carro, este velho Civic que chacoalhava quando você ligava o ar-condicionado, mal conseguia passar. Árvores se aglomeravam dos 2 lados. Metade do tempo eu não conseguia dizer se ainda estava na estrada. Cerca de 10 minutos depois, meu sinal caiu para 0 e permaneceu lá. Sem barras, sem nada. Eventualmente, as árvores rarearam e eu estacionei em uma pequena clareira. Aquela era a cabana. Parecia que ninguém a tocava há anos. O revestimento verde desbotado quase para o cinza, uma varanda que cedeu sob o próprio peso e 2 cadeiras de balanço de madeira que pareciam estar perdendo uma luta contra a gravidade. Uma se inclinou completamente para o lado, como se alguém tivesse adormecido nela uma década atrás e simplesmente tombado. A porta da frente era pesada, de madeira grossa, com dobradiças de ferro preto, o tipo de porta que poderia parar um urso se fosse preciso. As janelas eram pequenas e quadradas, como as que você veria em um esconderijo de caça. O interior era escasso. Uma delas estava presa com um saco de dormir enrolado. Uma pequena mesa de madeira com uma cadeira desencontrada. Uma lareira sufocada pela fuligem. E um velho fogão a gás que cheirava levemente como se alguém tivesse esquecido de desligar o gás. Sem encanamento.
A latrina ficava a uns 30 metros morro abaixo, atrás de um arbusto alto. A água vinha de 2 grandes tambores de plástico que coletavam água do telhado. Uma parede inteira era só rifles montados em pinos, como um pequeno museu assustador. Abaixo deles havia uma prateleira cheia de caixas de munição, todas etiquetadas e empoeiradas. Não toquei nelas. Trouxe minha própria comida, meu próprio saco de dormir e um saco de papel que nunca abri. Atrás da cabana estava o gerador sobre blocos de concreto, com uma lata de gasolina pela metade ao lado. Despejei o que restava, dei uma tragada e, depois de alguns chiados e tosses, ele voltou à vida. Barulhento, mas funcionando. Naquela primeira noite, liguei-o por volta das 19 horas. Tempo suficiente para testar as luzes. Elas zumbiam como uma mosca moribunda e piscaram por um tempo antes de se fixarem. Fiz um arroz meio cozido e comi direto da panela. Então sentei-me na varanda com minha lanterna de cabeça observando as árvores. Estava quieto. Não tranquilo, apenas vazio. Fiquei esperando ouvir um carro passar ao longe, um avião ou até mesmo uma coruja, mas era apenas o vento passando pelas árvores e o estalar ocasional de um galho, o que me fazia virar a cabeça todas as vezes. Por volta da meia-noite, ouvi movimento. Algo grande na floresta, talvez a uns 30 metros de distância. Não algo se chocando, mas como se estivesse se deslocando. Imaginei querida. Ou pelo menos foi isso que eu disse a mim mesmo. Entrei, desliguei o gerador, tranquei a porta e tentei dormir. Algum tempo depois, não sei que horas, talvez 2 ou 3, simplesmente acordei de repente. Não por causa de um som, apenas acordado, com os olhos arregalados. Meu coração já estava disparado, como se soubesse de algo que eu não sabia. Então, eu ouvi uma batida. Não na porta, na parede. Apenas uma, lenta e sólida, como um punho batendo na madeira sem muita força. Sentei-me e prendi a respiração. Depois outra batida, desta vez em uma parede diferente. Ainda assim, apenas uma de cada vez. Sem ritmo, apenas deliberado. Não me mexi por 5 minutos inteiros. Finalmente, peguei minha lanterna e rastejei até a janela mais próxima. Pressionei meu olho no vidro. Nada, apenas escuridão. As batidas pararam. Fiquei lá, congelado. Então, ouvi o gerador, um estrondo metálico estridente e depois, silêncio. Corri para fora com uma lanterna, descalço. O interruptor havia sido acionado, não desarmado, acionado. Alguém tinha vindo e desligado. Foi quando me dei conta. Alguém estava ali. Liguei novamente e girei a lanterna em todas as direções. Nada. Nenhum movimento, nenhuma pegada na terra fofa, nenhum galho quebrado. Apenas as árvores paradas ali, como se nada tivesse acontecido. Voltei para dentro, tranquei a porta novamente e fiquei sentado até o céu começar a ficar cinza. Na manhã seguinte, subi no telhado para verificar se havia danos. Limpei uma espessa camada de agulhas de pinheiro molhadas e encontrei algumas tábuas que pareciam esponjosas e macias. Verifiquei os barris de água. Ambos estavam quase pela metade. Então, andei pelo perímetro da clareira. Foi quando eu vi. Uma árvore à esquerda da cabana tinha 4 longos sulcos verticais rasgados na casca. Não por uma ferramenta.
Eram irregulares, profundos, como garras. Não sou especialista, mas estavam a cerca de 1,80 m do chão. Não acho que um urso conseguiria fazer isso, a menos que estivesse de pé. Tirei uma foto com o meu celular, ainda sem sinal, mas pensei em mostrar ao Mason mais tarde se conseguisse sair. Naquele dia, não saí da cabana. Fiz uma lata de feijão no fogão, mas nem me dei ao trabalho de aquecê-lo. Apenas o comi frio, direto da lata. Não liguei o gerador, não queria iluminar o lugar e deixar quem quer que fosse saber que eu ainda estava lá. Sentei-me na varanda novamente, com a lanterna no colo. Um dos rifles estava inclinado ao meu lado, ainda descarregado. Eu só precisava de algo sólido para segurar. A floresta estava em silêncio mortal novamente. Sem vento, sem animais, como se o lugar inteiro estivesse prendendo a respiração. Quando ficou escuro demais para ver além da varanda, voltei para dentro, tranquei tudo e sentei com as costas contra a parede. Nem desenrolei meu saco de dormir. Apenas fiquei sentado lá com a lanterna ao meu lado e o rifle entre as pernas. As batidas voltaram por volta da 1 da madrugada, mas desta vez foram piores. 4 ou 5 batidas seguidas. Depois silêncio, depois mais batidas, mais perto do chão. Ela se movia como se alguém estivesse andando pela cabana, arrastando os nós dos dedos pelas paredes, batendo enquanto andava. Não se mexeu, não falou. Acho que prendi a respiração por 5 minutos seguidos. Então ouvi algo deslizar pelo chão. Da porta, algo havia sido empurrado para baixo. Rastejei para frente e encontrei uma pequena pedra redonda, lisa como vidro. Lisa demais, como se tivesse sido polida. Não pertencia ali. Chutei-a de volta para fora e enfiei meu casaco na abertura sob a porta. Alguns minutos depois, ouvi uma respiração bem na porta, bem perto do buraco da fechadura. Lenta e uniforme, como se alguém estivesse ali, parado, esperando. Não dormi. Ao amanhecer, arrumei tudo em 10 minutos. Deixei o gerador ligado, deixei a comida, deixei o rifle. Simplesmente peguei minhas coisas e entrei no carro. Mais ou menos na metade da descida da montanha, reduzi a velocidade. Algo me chamou a atenção. Uma árvore perto da estrada com algo pregado nela. Uma foto. Era eu. Primeira noite sentado na varanda, farol aceso, mix de trilha no colo, tirado da mata. Não parei. Não toquei. Dirigi até sinal. Depois parei e liguei para o Mason. Ele atendeu rápido. Eu disse: terminei. Não me pergunte nada. Só não mande mais ninguém para lá. Eu tinha 24 anos quando recebi uma mensagem do meu primo, Mason. Não tinha notícias dele há quase 10 anos. Éramos muito unidos quando crianças. Churrascos em família, festas do pijama, tudo isso. Mas depois que os pais dele se mudaram para o Kentucky, simplesmente nos distanciamos. Então receber uma mensagem dele do nada foi estranho. No começo pensei que ele pudesse ter enviado para a pessoa errada, mas foi casual. Disse que tinha herdado a antiga cabana do avô em algum lugar em Blue Ridge e precisava de ajuda para consertá-la. Só alguns dias de trabalho, nada demais. Ele fez parecer mini-férias, paz e sossego, descanso, algumas ferramentas e trabalho duro, e que me daria um dinheirinho e cobriria a comida. Na época eu tinha acabado de ser demitido e estava vivendo de pizza congelada e e-mails de rejeição, então, honestamente, não precisei de muita convicção. Ele me pegou na manhã seguinte em uma Silverado, que parecia ter saído direto de um ferro velho. Amassados em todos os painéis, a tinta descascava, um dos retrovisores laterais estava preso com fita adesiva. Ele já estava falando antes mesmo de fechar a porta. Simplesmente se precipitou sobre como a terra era incrível, como seu avô lhe deixou a escritura e como tudo parecia tranquilo lá fora.
Ele ficava dizendo fora de estrada como se fosse um argumento de venda. Imaginei que ele só quisesse dizer sem sinal, sem vizinhos, sem energia elétrica. Ele não estava errado. Depois de cerca de 2 horas na rodovia, entramos em uma estrada de cascalho. Então o cascalho virou terra. Depois a terra ficou mais estreita, mais irregular, mais parecida com uma trilha de caminhada do que algo que um veículo deveria estar percorrendo. De vez em quando a caminhonete gemia como se estivesse desistindo. As árvores se apertavam tanto em ambos os lados que eu poderia ter abaixado a janela e tocado nos troncos. Quando paramos, o sol já havia começado a se esconder atrás da crista, e as sombras faziam tudo parecer que estava afundando. A cabana estava uma bagunça. 2 andares, madeira escura como café, com grandes pedaços da varanda faltando. O teto afundava no meio, como uma espinha desabando sob o próprio peso. A maioria das janelas estava rachada ou completamente quebrada. Parecia o tipo de lugar que você veria em um filme, logo antes de todo mundo morrer. Mas Mason sorriu como se estivesse me mostrando uma casa de praia. Só precisa de um pouco de amor, disse ele, me jogando um pé de cabra como se estivéssemos prestes a exibi-lo em um programa de TV. Lá dentro não era muito melhor. Cada passo que dávamos ecoava pelo lugar. O ar cheirava a folhas úmidas e mofo. Havia fotos antigas de família ainda nas paredes, retratos em sépia de pessoas que pareciam estar de luto por alguém. E o papel de parede estava descascando em longas tiras, enrolando como se estivesse tentando escapar. Mason já tinha um plano. Disse que arrancaríamos o mofo, consertaríamos o telhado, talvez pintaríamos alguns cômodos se tivéssemos tempo. Na verdade, entramos no ritmo bem rápido, arrancando carpetes, varrendo entulhos, limpando móveis velhos. Havia algo quase satisfatório nisso. Mais perto do fim do primeiro dia, enquanto eu verificava a parede dos fundos do que costumava ser um quarto, avistei algo. 5 arranhões profundos, esculpidos na madeira. Limpos, retos, verticais, altos demais e perfeitos demais para serem aleatórios. Eram na altura do peito e pareciam ter sido feitos com força de verdade. Chamei Mason e apontei. Ele congelou por um segundo, como se estivesse tentando localizá-los, então deu de ombros e disse: "Ah, é? Esqueci que estavam ali." Sem explicação, sem continuação. Apenas voltou a arrancar pregos de uma tábua do assoalho. Naquela noite fizemos cachorros quentes na lareira, porque, claro, não havia fogão, e os acompanhamos com algumas cervejas que Mason tinha guardado em uma caixa térmica. As únicas luzes eram alguns lampiões a gás e uma lanterna velha presa com fita adesiva à lareira, como uma tocha artesanal estranha. Era meio aconchegante, de um jeito estranho e sujo. Por volta da meia-noite, ouvi algo se arrastando pela varanda. Imaginei que fosse um animal, um guaxinim, talvez um cachorro de rua. Levantei-me para verificar. A cadeira de balanço estava se movendo. Estava bem ao lado, à esquerda, da porta da frente. Não tínhamos tocado nela. Estava desgastada e torta, e parecia que se desfaria se você respirasse com muita força. Mas agora se movia lenta e firmemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar e a deixado terminar o movimento. Olhei para ela por um segundo e então fechei a porta silenciosamente. Não mencionei o assunto. 1 hora depois, algo bateu. Só uma vez. Uma batida firme. O suficiente para nos interromper no meio da conversa. Então, 1 minuto depois, outra batida na parede oposta. Depois, uma terceira batida mais suave no quarto dos fundos, aquele com as marcas de garras. Não dormimos. Apenas ficamos sentados ali, bem acordados, sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, Mason ignorou. Disse que provavelmente era vento ou animais.
Não discuti, mas ficamos um pouco mais próximos um do outro naquele dia. Peguei nós dois olhando para a floresta como se esperássemos que algo saísse dela. Na segunda noite, nem tentamos dormir. Nos instalamos na sala de estar, lanternas prontas, lampiões acesos. Foi quando os ouvimos. Vozes. Vozes baixas e sussurrantes. A princípio, pareciam 2 pessoas discutindo em outra sala. Depois, talvez 3. O tom era estranho, urgente, rápido, como se estivessem discutindo sobre algo importante, mas não alto o suficiente para captar as palavras. Não vinham de dentro. Estavam lá fora, na floresta. Nós dois nos levantamos e verificamos todas as janelas. Cheguei até a sair para a varanda novamente. Não havia nada lá fora, mas o sussurro continuou, fora de alcance. Então as batidas recomeçaram, o mesmo ritmo de antes. Uma, depois outra, depois outra. 3 pontos espaçados como algo circulando. Mason pegou o pé de cabra e foi em direção à porta. Perguntei o que ele achava que era. Ele não respondeu. Então, ouvimos o nome dele. Não gritou. Apenas disse Mason. Não bravo, apenas sem emoção. Ele congelou. Então, tentou novamente. Homens. Mais devagar, como se não tivesse certeza de como pronunciar. Então, disse meu nome. Fui até a janela e fui quando eu vi. Estava parado entre 2 árvores, talvez a uns 30 metros de distância. Alto. Alto demais. Nu. Pele cinza que parecia fina, quase esticada. Eu conseguia ver cada costela. Seus membros eram longos, como se alguém tivesse puxado seus braços e pernas longe demais. E sua cabeça inclinou-se lentamente, como se estivesse nos estudando. Fechei a cortina. Empurramos o sofá para a frente da porta. Sentamos lá, com facas. Apenas esperamos. Não foi embora. Caminhou pela varanda, bateu nas janelas, às vezes arranhou, às vezes fez sons estranhos de tosse, outras vezes riu, mas não como uma pessoa ri, mas como algo tentando imitá-lo. Então, sussurrou pelo buraco da fechadura e ouvi a voz da minha mãe. Ela morreu há 3 anos. Não nos movemos até vermos a luz do dia. No segundo em que o céu clareou, ele simplesmente desapareceu. A floresta parecia normal novamente, ainda inofensiva. Eu disse ao Mason que precisávamos ir embora. Ele disse que não podíamos. Disse que tínhamos que ficar, que não poderia nos seguir se ainda estivéssemos na terra. Eu achei que tinha perdido. Então ele me olhou completamente sério e disse que tinha sido quando meu avô morreu, não antes. Foi aí que percebi que ele não tinha me trazido para consertar o lugar. Ele me trouxe para descobrir se a coisa ainda estava lá. E agora ela também sabia meu nome. Discutimos a maior parte da manhã. Por volta do meio-dia, eu estava remendando uma tábua solta do assoalho e encontrei algo embaixo. Ossos de animais amarrados com barbante. Dezenas deles, dispostos em algum formato estranho, como um símbolo ou um amuleto. Mason viu e murmurou. Eu sabia que ele tinha feito alguma coisa para mantê-la longe. Saímos 1 hora depois. Não fizemos as malas, não trancamos a porta, apenas começamos a andar. 5 quilômetros até chegarmos ao posto de gasolina na rodovia. Ainda sem sinal de celular, sem carros, sem nada. Um cara numa picape finalmente nos deu uma carona até a cidade.
Mal conversamos durante todo o caminho. Isso foi há 1 ano. Mason ainda tem a escritura. Ele ainda não vai vender. Eu não vou voltar. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.